Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que hora que você vai conseguir assistir a esse vídeo. E eu estou aqui para falar com vocês sobre um tema mega importante que nós estamos abordando na nossa semana do voluntariado, na nossa jornada do pirata. É o terceiro passo. Lembra que nós estamos trabalhando 7 passos para você destravar a sua comunicação, para ter uma comunicação mais ativa, mais intensa, mais empoderada. Nós estamos falando também sobre os 7 passos para você tirar do papel o seu voluntariado. 2 coisas ao mesmo tempo. 7 passos dados no formato de 2 intenções. E com relação a isso, nós vamos abordar no terceiro passo a construção do mapa do tesouro, aquele momento em que você vai determinar quais são os padrões que você quer trabalhar em você no desenvolvimento do seu potencial como contador de histórias. O que significa exatamente isso? A nossa mente, ela é povoada de conceitos e padrões que nós estabelecemos, ouvimos, consciente ou inconscientemente ao longo da nossa jornada. Desde que nós saímos da barriga da mamãe e viemos para o mundo, nós fomos nos apropriando de valores, conceitos e padrões com relação ao processo de comunicação, com relação a voluntariado. E nós fomos enriquecendo isso na nossa mente. O que acontece com o nosso cérebro? O nosso cérebro, ele é programado para ter o máximo de eficiência com o mínimo de gasto, com o mínimo de recurso. E o que ele faz? Ele se acomoda, ele vai acomodando esses padrões dentro do dia a dia e repercutindo na sua realidade. Nem todo mundo tem consciência. E o que acontece a partir do momento em que você começa a perceber que você pode transformar isso? Não adianta você ficar lutando com essa escuridão. Não adianta você pegar e falar, puxa vida, eu tenho um monte de problemas na comunicação, não tenho mais jeito, vou desistir, já aposentei a ideia de ser um bom comunicador, já aposentei a ideia de fazer um trabalho voluntário, não tenho mais intenção, você vai deixando de lado através dos atos falhos. E isso impede você de expandir as bordas do seu desenvolvimento em todas as áreas da sua vida. Então, a partir do momento em que você acende a luz desse quarto escuro, você joga a luz e enxerga e mapeia os processos que andam dentro de você. Talvez você nem tenha muita consciência sobre quais sejam eles. Em geral, o que acontece com a nossa mente? Ela vai lá e camufla esse processo e coloca você no velho disquinho riscado da história que você criou para a sua vida. E fica fazendo você repetir esse padrão, porque esse modo de repetição de padrão é mais econômico para o cérebro. Ele vai lá e é ancestral, ele desenvolve um caminho neural, uma grande malha de neurônios, e mantém você ali naquele ritmo. É assim que ele trabalha desde sempre, até para manter a sua vida, a sua saúde, até para você se manter como uma pessoa mentalmente saudável. Ele coloca uns padrões na sua cabeça, se vista, se alimente, participe, né, das vidas da família, viva de acordo com regras da comunidade, com regras da sociedade, com o que determina seu país. Se você nascesse em países onde se alimentam de maneira diferenciada da nossa, você estaria se alimentando lá de besouros, de bichinhos, achando maravilhoso. Por quê? Porque esse é seu padrão, onde você foi criado e se estabeleceu. O seu cérebro te coloca nessa condição para que você não tenha que reaprender tudo de novo. Imagina, cada dia que você acordar, você tem que aprender aonde coloca o sapato, usar o piniquinho, para depois usar o vaso, para depois ir fazer a sua comidinha, receber a comida da mamãe, e você reaprender isso tudo de novo. Então, ele cria padrões de repetição. Acontece que esse sistema autômato pode comprometer a sua vida no dia a dia se você se deixar passar por esses padrões repetitivos. Aquele disquinho girando, girando, vai te colocar numa condição, muitas vezes, de inferioridade em relação ao que você almeja, porque ele foi estabelecido desta forma, e ele te colocou nesse ritmo. E quando você identifica e fala, puxa vida, então o padrão que eu preciso acender é
a habilidade de falar em público. Isso é um dos maiores medos da humanidade. Equivale até ao medo da morte. Dizem que chega muito perto o medo da morte. Aí você chega nesse padrão e não quer mudar. E fala, puxa vida, é melhor eu continuar assim, porque eu me preservo da morte se eu ficar sem falar em público. E você vai indo a vida inteira te empurrando para frente. Acontece que você hoje quer se desenvolver, muitas vezes você quer empreender numa área, você quer ser voluntário, você quer se comunicar melhor, você quer se destacar, se empoderar. E aí você não tem consciência disso, continua no fundão da vida. Aí quando você toma consciência, você fala, puxa vida, eu quero fazer isso. Eu descobri o que eu gosto de fazer na minha vida, ou eu já trabalho com o que eu amo, eu quero potencializar, e minha dificuldade é falar em público. Já temos ali uma luz para ser atendida. E para começar a colocar uma substituição neural em cima desse disquinho riscado. Lembra da época dos LPs e dos discos compactos? Eu acho que quase ninguém aqui lembra, mas já ouviu falar. Que houve uma época em que a gente não tinha CD, não era digital, não tinha feito esse boom. Tem muitas pessoas que já nasceram com CDs, já nasceram com Spotify, já nasceram com todos os processos de comunicação. Outros já passaram por esses aspectos. E eu me lembro que eu tive um disquinho que eu amava, foi o primeiro disquinho que eu comprei, o compacto, foi de uma música do grupo Yes. E aí o que acontece? Eu fui escrever meu nome nesse disquinho. Nesse disquinho não, na verdade, na capa do disco. Acontece que a capa era de plástico. Ao escrever o meu nome com uma caneta na capa de plástico com um disquinho dentro, o que aconteceu? Alguém sabe o que acontece quando a gente faz isso? Riscou o meu disco. E eu perdi o meu primeiro disquinho compacto de uma música que eu amava muito. E ficou muito marcado na minha cabeça isso. E o que acontece com essas histórias de repetição? Quando você coloca o disco ali para tocar, quando ele era riscado, gente, vocês podem dar risada, mas é isso que acontece. Ele fica voltando a repetir o mesmo ritmo da música, ele não avança. Ele volta para um último trecho da volta inteira do disco, ele pula para a faixa, ele faz a música de novo, ele pula para a faixa, ele fica repetindo. O disco fica riscado, que é o que a gente sempre ouve falar, essa expressão. De onde surgiu a expressão disco riscado? E aí o que acontece? Quando você está ali no seu padrão de repetição, o seu disquinho está riscado. E aí, às vezes, eu até conseguia consertar o disquinho riscado, eu pegava uma agulhinha pequena e tentava refazer aquela rota para a agulha não travar e não voltar. Mas quando ela passava ali, ela fazia tec. Eu sabia até o momento certo que a música ia fazer o tec. Então, o que você pode fazer com o teu cérebro? Naquele caminho neural, você dá uma consertada naquele disco riscado também, e aos poucos, você de tanto consertar, uma hora vai passar a percorrer uma outra leitura e uma outra percepção da realidade por cima daquilo que era um padrão. E é assim que você vai aos poucos transformando os padrões, substituindo por novos padrões, novos conceitos, até que o disquinho riscado comece a pular, até que o risquinho de pular transforme-se em novo padrão. E quando você olhar para trás, você nem vai perceber. E a parte boa disso tudo é, você não sente aquele momento em que aquele disco passe direto, mas vai perceber através do teu movimento em volta os benefícios que foram trazidos para a sua vida. Isso é a melhor parte dessa história. Então, até o próximo encontro, nos vemos à noite, às 19 horas, na nossa live. Tchau, pessoal! Sumiu meu mouse, claro que sumiu meu mouse.